Hoje é dia 21 de maio de 2017 e no momento que você me escuta, estão sendo coletadas provas, filmagens, áudios, papéis que comprovam aí que o presidente da República do Brasil, Michel Temer, está envolvido em processo de corrupção, seja comprando votos, comprando, recebendo propinas, comprando também votos de juízes do Supremo Tribunal Federal, enfim, uma série de coisas que ele está sendo acusado e que devem promover aí o impeachment de Temer, né, um ano depois de começar o seu governo, mas também coloca uma outra situação em xeque. Se o Temer cair, se o Temer for afastado da presidência do Brasil, segundo a Constituição brasileira, deverá acontecer uma eleição indireta, ou seja, é aquela eleição que se escolhe alguém, né, vários candidatos, mas quem vota é o Congresso brasileiro, que é formado aí pela Câmara dos Deputados e pelos senadores. E aí começa um problema. O problema é que o Congresso está junto com o Temer nos processos de corrupção. É um Congresso que é acusado de vender votos, de se corromper, de entregar o pré-sal, de várias coisas, além dos seus processos de corrupções aí que eles estão envolvidos de maneira privada. Então eles tanto são acusados de corrupção individualmente como societariamente, digamos assim, né? Todos juntos em prol de uma corrupção maior, que parece ser aquilo que o governo Temer se prestou a fazer. E com isso, vamos fazer uma reflexão sobre a legitimidade de um Congresso corrupto de eleger um presidente que, consequentemente, muito provavelmente, vai ser corrupto, já que vai ser eleito para dar sequência nos interesses desse Congresso, que, acima de tudo, hoje, no momento, quer se proteger das investigações, seja da Lava Jato ou de outros processos de investigação feitos aí pela Polícia Federal. Com isso, pessoal, seja bem-vindo ao canal Notícias Comentadas, onde a gente vai fazer uma reflexão sobre o tema, a legitimidade de um Congresso que se vende. É isso aí, vamos começar então por essa notícia aqui que foi publicada na Folha de São Paulo, aqui no dia 18 de maio de 2017, que diz o seguinte: se Temer cair, eleição indireta para o novo presidente é zona cinzenta. A notícia diz: Brasil pós-Temer, caso o presidente seja afastado ou renuncie, é uma zona cinzenta. As duas hipóteses ganharam força após o empresário Joesley Batista acusá-lo de saber que Eduardo Cunha ganhava mesada dele, dono da marca JBS, para ficar em silêncio na prisão. E por que Eduardo Cunha tinha que ficar em silêncio? Porque é o que indica que as investigações e as próprias notícias aqui do Notícias Comentadas, Michel Temer atuava junto com Eduardo Cunha nos esquemas de corrupção dos quais o Eduardo Cunha foi preso e condenado a 15 anos de cadeia. Então, vamos lá. A primeira coisa, nós vamos aqui a notícia do Brasil 247, que diz: um Congresso que vendeu votos não tem condições de eleger presidente. Essa é uma frase falada aqui pelo deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que ressalta a importância das eleições diretas para a escolha do substituto de Michel Temer, que para ele está com morte cerebral. Na verdade, todo o PT está contra as eleições indiretas. O PT está promovendo agora uma campanha em prol das eleições diretas, justamente com o argumento de que esse Congresso não tem legitimidade para eleger um presidente. O principal motivo para Teixeira são as denúncias que os parlamentares venderam seus votos em mais de uma ocasião, conforme delação da JBS. A gente vai acrescentar um pouco mais aqui e estudar um pouco mais esse Congresso para formar uma opinião sobre a questão eleições diretas ou indiretas. Essa é uma questão importante hoje para o Brasil. Essa é a afirmação do deputado Paulo Teixeira, e a gente vai ver aqui uma outra situação que é, no caso, o posicionamento do PSDB, que é aqui, o PSDB deve romper com o governo Temer e defender eleições indiretas. Notícia do dia 18 de maio de 2017. O PSDB está mais ou menos fazendo o seguinte: eles pegaram o Temer de laranja, eles soltaram uma música, deram uma cantada no Michel Temer e no PMDB, e disseram: o seguinte, a Dilma está sujando o negócio aí, a Polícia Federal está investigando muita gente, vai pegar, vamos se unir nós dois. O PMDB, que é o maior partido do Brasil em números de políticos eleitos, né, junto com o PSDB, forma uma força muito grande, assim como antes era o PT com o PMDB, uma força muito grande. Qualquer partido, qualquer situação que o PMDB esteja envolvido, muito provavelmente vai ter a maioria no Congresso. E isso é que decide a parada.
Então o PMDB, apesar de estar envolvido, ter os tradicionais coronéis da política, aquele pessoal que fazia aquelas corrupções, que levou o Brasil a estar no estado que está hoje, a não se desenvolver da forma acelerada e adequada, né? Esse pessoal é que tem o maior poder no Brasil. Então, para ter governo, tem que se juntar ao PMDB. O PSDB cantou a música, deu uma cantada no PMDB e disse, olha, é o seguinte, esse negócio que a Dilma e o PT estão fazendo de fortalecer a Polícia Federal, fortalecer o Ministério Público, vai pegar para o nosso lado. Vamos dar um jeito aqui de mudar esse rumo. Então, seduzido por isso e entre outras coisas, também de ganhar um dinheirinho por fora, aí, alguns bilhões aí por fora, né, o PMDB resolveu então aceitar a cantada do PSDB. Se uniram e colocaram, já que o PMDB não tem programa de governo próprio, o PMDB não tem, na verdade, personalidade própria. Ele sempre está aí junto com alguém. Ele nunca foi um partido que lançou candidatura sozinho, porque não tem programa de governo. Eles vão na onda. Eles ganham a maior parte, mas vão na onda. O PSDB já tinha um programa de governo, ele disse, rapaz, tem esse aqui, olha. Porque o PMDB, ao juntar para derrubar Dilma, ele disse, rapaz, e aí, a gente vai fazer o quê? Vamos continuar com o programa que foi eleito, o programa da Dilma, programa do PT? Não. Ele vota, mas o povo votou nesse, não, mas a gente não pode continuar com ele, vamos mudar. E aí, qual é o programa que tem? Vamos pegar esse programa aqui do PSDB, ó, que já está pronto, é um programa de direita e existe muita crítica em relação à esquerda, então vamos para a direita, né, vamos dobrar aqui a direita e vamos colocar o programa do PSDB em prática. Por isso que muita gente chama o que aconteceu no Brasil de golpe. Golpe. Por quê? Porque o povo elegeu um programa de governo e o pessoal da oposição conseguiu se juntar com o vice-presidente para dar um golpe na presidente eleita e colocar em prática o programa de governo da oposição. É por isso que se fala em golpe. Agora, um outro grupo de pessoas, mas foi o próprio pessoal do PT que elegeu o pessoal da esquerda que elegeu o Michel Temer? Sim, claro que foi. Foi o pessoal da esquerda que elegeu, né, o Temer como vice da Dilma também. Foram eleitos juntos. Só que a gente não poderia chamar de golpe se o Temer tivesse dado sequência no plano de governo, no projeto de governo do qual eles dois foram eleitos, o que não é o caso. O programa de governo que está sendo implementado é o programa do PSDB, tanto é que o próprio PSDB se juntou ao governo. Entende? Quer que desenhe ou como é que é? O programa é por isso que precisa do PSDB. E o PSDB está em posições estratégicas dentro desse governo. Uma das coisas é o Ministério da Justiça, que estava nas mãos do PSDB, até o Temer indicar o ministro do PSDB, o Alexandre de Moraes, para ministro do Supremo Tribunal Federal, e aí dá mais uma sequência naquele negócio lá do golpe na Lava Jato. Enfim, o PSDB tem um posicionamento de defender eleições indiretas. Já o PT, eleições diretas. E aí é muito importante saber a sua opinião. Esse vídeo aqui vai tentar lhe esclarecer um pouco mais sobre o Congresso, né? Porque a sua opinião também tem que ser baseada nisso. Será que esse Congresso tem legitimidade para eleger um presidente de forma indireta? Bom, primeira coisa é que o líder de governo aqui do Michel Temer, do governo PSDB implementado pelo PMDB através de Michel Temer, ele foi o camarada que foi flagrado, o líder do governo, com um pacto, né, junto com o Sérgio Machado, foi gravado inclusive, onde ele sugere aí um pacto para barrar a Lava Jato, para acabar com a Lava Jato. Né? E nesse pacto, Michel Temer seria colocado como presidente. Aí eles iriam eleger alguns ministros do Supremo, iam colocar pessoas do ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, enfim, eles iam fazer esse pacto para derrubar a Lava Jato. Dentro desse pacto se uniram diversos partidos, dos quais podemos citar aí o DEM, o PSDB, o PMDB, o PP e todos os partidos ali envolvidos na Lava Jato. Como o PT, que também está envolvido na Lava Jato, é oposição a esse plano de governo, o PT ficou excluso desse pacto para derrubar a Lava Jato. Né? Então, é isso. Claro que, digamos assim, os impactos desse pacto também iriam beneficiar os corruptos do PT também. Todo mundo que é do PT que é corrupto envolvido na Lava Jato iria sair beneficiado por esse pacto. Só que os dois não se juntaram para fazer isso, porque eles são oposição em relação às suas visões de governo. Tá? Mas existe um pacto e esse pacto está sendo guiado por pessoas do governo atual
ou digamos assim, da base do governo atual. Governo, repito, governo do PSDB, implementado pelo PMDB através de Michel Temer. Bom, esse povo todo que se juntou para derrubar a Lava Jato é o mesmo povo que fez o processo do impeachment. Claro, o impeachment era o primeiro passo para derrubar a Lava Jato. E também que entregou o pré-sal. Engraçado que é o seguinte, essa turma se juntou muito rapidamente. A primeira coisa que eles votaram foi a entrega do pré-sal. Nesse movimento de entregar o pré-sal, o Sérgio Guerra, como é o nome dele? O Sérgio Guerra, sei lá, esqueci lá o nome lá do... Na verdade, José Serra, né? Ele que foi a primeira atitude que eles tiveram, então, para o governo, esse novo governo, o governo do PSDB aí, foi entregar o pré-sal. Aí a gente faz um pensamento que é o seguinte, por que essa foi a primeira atitude? Nos dá a impressão de que o pré-sal foi meio que, o voto desses caras foi meio que comprado, nos dá a impressão pelo movimento, porque, veja, primeira coisa do plano de governo deveria ser, como a gente vai acabar com a fome, como a saúde. Não, a primeira coisa que eles fizeram foi entregar o pré-sal. Acabar com o direito exclusivo da Petrobras, que é uma empresa do povo brasileiro, digamos assim, de explorar o pré-sal e reverter os lucros da Petrobras, do pré-sal, em benefício da sociedade brasileira. Não, vamos deixar aqui empresas estrangeiras. Então, nos dá a impressão de que, imagine, junte os pontinhos. Se o Congresso vende votos, seja para impeachment, a favor, contra e não sei o que, para lei e tudo mais, por que ele não venderia também para a entrega do pré-sal? Tá? Então, faça essa reflexão e imagine por que foi a primeira medida colocada em prática. É uma reflexão que a gente faz. Uma outra coisa é justamente essa coisa de venda de leis e medidas provisórias. A Odebrecht pagava até 7 milhões de reais por lei aprovada no Congresso. Nesse processo aqui, a gente tem inclusive o envolvimento de Michel Temer, Eduardo Cunha, toda a cúpula do PMDB vendendo leis. A venda dessas leis visava beneficiar determinadas empresas, como por exemplo aqui nesse caso a própria Odebrecht. Um outro caso de vendas de lei que está sendo revelado agora é pela JBS. Joesley Batista comprou uma lei por 20 milhões de reais. Em sua delação premiada, o empresário disse ter pago ao ex-deputado federal Eduardo Cunha 5 milhões de saldo de propina por ter atuado na tramitação de lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. Lembra esse negócio de desoneração tributária, benefícios aí do setor do agronegócio, perdoar a dívida do Itaú, perdoar a dívida do pessoal das empresas de comunicação. Pois é, esses perdões de dívidas e esse caso aqui que rola uma graninha por trás, nesse caso aqui 20 milhões, será que tem alguma ligação? E quem é que está implementando isso? Presidente Michel Temer. Então, pense, ligue os pontos, vamos ter uma visão mais completa do que de fato está acontecendo. Tá? Então, essa turma é a turma que fez o impeachment, é o Congresso que entregou o pré-sal, é o Congresso que vende leis e medidas provisórias, é o Congresso que vendeu para a JBS a lei em 20 milhões. O Eduardo Cunha não vai fazer isso aqui sozinho, ele não consegue fazer uma venda dessa sozinho, tem mais pessoas envolvidas. Tá? Mas também é o Congresso que aprovou a PEC 55, que corta os investimentos aí na saúde e educação por mais de 20 anos, que paralisa, estagna o Brasil. Mas é também o Congresso que, aqui nesse caso aqui, o deputado pediu 150 milhões para 30 votos contra o impeachment, nesse caso aqui contra o impeachment, ele não recebeu, mas pediu. Então, quer dizer, tinha gente que ia votar a favor do impeachment, ou então pelo menos se declarou que ia votar a favor do impeachment, mas aí esse deputado aqui, quem é o deputado João Carlos Bacelar, não sei nem de que partido é esse cara aqui, João Carlos Bacelar, do PR da Bahia, né, pediu 150 milhões de reais. Quer dizer, no meio daquela turbulência toda, né, muita gente vai dizer, mas foi o PT. Não, o cara não era do PT, eu não estou defendendo o PT aqui, mas o que pode acontecer? O PR, né, se eu não me engano, é base também do governo Temer. Né?
E para não deixar muitas dúvidas, a gente vê aqui outros links aqui, ó, PR, para lá, e já começa a cobrar Temer por apoio dado em votação. Centrão já começa a cobrar Temer por apoio na votação do impeachment, quer dizer, é base do governo. E aí o que tem? Essa daqui foi notícia de 19 de abril de 2016. Aqui em 12 de maio, quer dizer, um mês depois, o Maurício Quintela do PR se transforma em ministro do transporte de Temer. Então esse aqui mostra que é da base de Temer. Mesmo sendo da base de Temer, muita gente vai se apressar. Não, foi alguém do PT que pediu para contra. Não, o cara lá viu o seguinte: bom, nós já tá todo mundo aqui no meio, mas vamos tentar ganhar uma graninha. Nada que possa comprometer o impeachment. 30 votos. Não dá para comprometer o impeachment, né? Já que o impeachment foi aprovado com uma margem folgada, não teria conseguido. Aí vamos ganhar um dinheiro, vamos pedir pro cara da JBS e quem sabe para mais quantos eles pediu, João Carlos Bacelar, né? E aí vamos pedir 5 milhões por voto. Aí aquela turminha, a panelinha dele, além de votar a favor do impeachment, né, ou contra o impeachment, ainda ganha aquela grana lá, mas nada que pudesse comprometer o processo dessa derrubada aí, desse golpe que aconteceu, entende? O que quer dizer aqui é o seguinte, pessoal, um deputado, João Carlos Bacelar, ele fez a movimentação, mas no mínimo aqui a gente tem 30 votos, quer dizer, ele tinha convicção de que 30 parlamentares iriam vender os seus votos, ou seja, 31 deputados desses aqui, 31 deputados venderiam o seu voto contra o impeachment, apesar deles estarem convictos de que sim, deveria ser feito o impeachment, entende? Esse Congresso que vende voto é legítimo para eleger um presidente? Essa pergunta é que eu, Morpheus aqui do Notícias Comentadas, faço a vocês. Esse Congresso que vende votos, seja para impeachment, para lei, para o pré-sal, para qualquer coisa, é o Congresso que se uniu e elegeu o Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM. Aqui, o Rodrigo Maia não poderia ter sido eleito presidente da Câmara, porque ele foi eleito presidente tampão, quando o Eduardo Cunha foi afastado. Mas deram um jeitinho na lei e elegeram Rodrigo Maia. É o mesmo Congresso que elegeu o Eunício Oliveira, que é investigado por processo de corrupção, presidente do Senado. É esse mesmo Congresso. O Renan Calheiros saiu, entrou então o Eunício Oliveira do PMDB. E assim continua o projeto deles. Entende? Então, essa é a pergunta que eu faço. Já vou finalizando o vídeo por aqui. Sobre a legitimidade desse Congresso de fazer eleições indiretas, ou seja, de eleger o próximo presidente do Brasil, caso Michel Temer venha a cair, caso ele seja afastado por corrupção ou por qualquer motivo que seja. Queria muito que você compartilhasse esse vídeo e ajudasse outros brasileiros a formar opinião, porque dependendo disso, o povo vai para a rua ou não, por diretas já ou não. Se o povo ficar parado em casa, vai acontecer indiretas, eleições indiretas. E aí, assim, qualquer atitude do povo brasileiro vai ter uma consequência. Qualquer atitude ou falta de atitude termina em uma ação. Se o povo não for às ruas, vai haver eleições indiretas, conforme manda a Constituição. Se o povo for às ruas e fizer pressão, vão ter que mudar a Constituição para ter eleições diretas. Sabemos as posições dos partidos, dos principais partidos envolvidos nesse negócio, que é o PT, que é contra as eleições indiretas e a favor das eleições diretas, e o PSDB, que é contra as eleições diretas e a favor das eleições indiretas. Os motivos vocês já devem conhecer. No caso, o PT tem a convicção de que se houver eleição direta, Lula provavelmente ganha a eleição, e o Lula é do PT, e o PSDB sabe que se houver eleições indiretas, quem ganha com certeza é alguém do PSDB ou indicado por eles e que vai dar sequência nesse plano de governo, nesse projeto de governo em que o capital é a coisa mais importante e o social é a coisa que é menos importante, digamos assim. Deixe sua opinião, mas compartilhe também esses vídeos nas redes sociais, no WhatsApp. Eu sei que ficou um pouco grande, quem sabe você possa baixar o vídeo e reduzir a resolução, ou quem sabe baixar só o áudio, né? E daí compartilhe isso, porque é preciso tomar uma atitude, mesmo que a atitude seja a falta de atitude. E qualquer uma da situação, como eu disse antes, vai ter uma consequência. Então, deixa aqui,
Abro também espaço aí para os comentários. Um grande abraço, a gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima notícia. Até lá.